Brasil, uma entrevista é mais divertida e mais interessante do que a outra. E o Estúdio Fala Aí não podia deixar de entrevistar esse pessoal aqui maravilhoso, na qual a gente vai ter um papo que nem eu tenho a mínima ideia do que vai virar. Mas, de uma coisa eu tenho certeza. Vamos falar um pouquinho sobre como ter mais dinheiro, né? Vamos falar um pouquinho sobre como ganhar mais dinheiro, enfim, como manter dinheiro. Traz os leitinhos da criança, né? Exato. E como investir também, já que a gente tem investidores também sentados na mesa. Enfim, vai ser um papo muito legal. E para esse papo, essa mesa recheada para a gente bater um papo bem legal aqui. Top. E começando aqui à minha direita, o Leonardo, por favor, se apresente quem você é e o que você faz. Eu sou o Leonardo Luz, eu sou CEO da Vitalis. A Vitalis é uma Venture Builder. Então eu pego um empreendedor comum, que não tem a visão de ecossistema, não tem a visão de startup, e eu tenho uma metodologia ali que eu mapeio o processo dele, né? E eu desenho todas as potenciais startups que tem dentro do nicho dele. Então, ferramentas que podem aumentar o faturamento dele, a margem de lucro, e que podem ser projetadas para o mercado que ele está. Quando eu consigo desenhar uma solução que funciona e eu tenho o empreendedor certo, a startup certa, o mercado certo, eu faço uma oferta para ter participação em equity naquele negócio e a gente escala junto. E isso é muito interessante. É isso que eu faço. Pô, legal. Antes de passar para eles, você fala de um jeito como se o cara que acabou de entrar no mundo do empreendedorismo entendia o que é Vitor Bill. Explica um pouco mais sobre isso. Cara, build é de construir, capital, dinheiro. Então, nós construímos. Dentro da Vitalis, nós temos uma vertical de tecnologia, tem a Vitalis Software House. Então, a Vitalis Software House tem uma squad de tecnologia ali. Só que, para chegar lá, eu não desenvolvo dentro da Vitalis, já como cultura, a gente não desenvolve o que o cliente quer. Porque nós não somos uma software house. Então, a ideia é, cara, primeiro eu preciso entender de fato o que você precisa e se sua empresa, de fato, precisa disso. Então, chega lá o cara... Quero desenvolver um projeto XYZ. Eu falo, não. Ah, não, mas eu tenho dinheiro, tenho isso. Falo, contrata qualquer software house e faz isso para você. Porque eu entendo que antes de tecnologia vem pessoas e processos. Então, não dá para desenhar um projeto, um software ou desenhar uma startup sem antes ter uma leitura clara, uma arquitetura clara, um mapa claro do problema que vai ser resolvido e como vai ser resolvido. Até a cultura da empresa impacta na aplicação da tecnologia. Então, é aquela coisa, né? Esses dias atrás, a minha esposa contratou a Netflix lá. A gente paga, todo mundo deve ter Netflix aqui. Ela paga a Netflix para assistir a série dela. Ela já parou de assistir a série dela, mas o cartão continua descontando a Netflix lá todo mês. Então, o empreendedor, ele contrata muitas ferramentas e nem sempre ele precisa daquilo. Às vezes ele até precisa daquilo, mas não naquele formato, e a operação dele sabota a aplicação da tecnologia dentro da empresa. Então, isso é bem complexo. Interessante, interessante. E tu, Ítalo, o que tu faz? Quem é tu antes da profissão? Bora lá, então. Então, eu sou goiano, a gente tá falando disso antes, né? Sou pai, 2 crianças maravilhosas, um beijo. Meus filhos te amam. Sou marido da Janaína. Moro aqui em Floripa já tem 14 anos já. Bastante tempo. Então o pessoal fala que eu já sou quase um manezinho. E do lado profissional, sou empreendedor. Já tive 8 startups. Já fiz 2 exits. Hoje estou na cadeira de diretor de produto e crescimento da Solvify, né? Que é um ecossistema de tecnologia focado em marketing e comunicação. Então a gente ajuda empresas e empresários a crescerem mais por meio do marketing, por meio da comunicação. Atuamos ali desde a atração de novos leads, clientes, etc., até a retenção, né? Manter essa galera dentro. Porque para manter dentro você precisa, né? Tá sempre, até a quinta série, Uai, pra manter dentro. Que papo é esse? É isso, cara. Então, esse é o Ítalo e eu tô aqui para conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Top. É isso aí. Já fui investidor anjo, Vai ser enfim. um papo legal, hein, cara? Vai ser um papo legal. Já tem uma história boa aí. Mas tem que me ajudar lá, hein? E tu, Marcos? É isso. Cara, eu sou o Marcos, sou brasiliense. Então, assim, a gente tem uma gama de centro-estinos aqui, né? O Centro-Oeste dominando. Eu também sou pai, eu tenho o Francisco, que vai fazer 5 anos agora em agosto. Tenho a Luísa, que é minha companheira. A gente está morando aqui em Floripa. Ela é manezinha, mas a gente está morando aqui em Floripa há 6 meses agora.
Eu morava em Curitiba, morei em Curitiba durante muito tempo, acabei morando em outros lugares dos países, assim, durante os últimos anos. E aí a gente decidiu mudar pra cá no final do ano. Também porque eu já trabalhava na Shopify. E eu sou artista visual, músico, assim, e eu sou especialista em experiência, de design de experiência e produto há vários anos. Então, assim, a gente faz uma dobradinha com relação a crescimento hoje em dia. Isso. E a gente tem outros dois heads, tanto de sales quanto de produto, que aí fazem todo esse jogo com a gente de como que a gente está tornando uma empresa que há 20 anos eram 4, 5 empresas e agora a gente a Shopify de uma forma unificada com o ecossistema integrado. Então, quando você estava falando de pensar em os problemas que resolve, cara, no fim das contas é o que a gente faz há muito tempo já. Top. E Diariamente. agora a gente conseguiu colocar isso dentro de uma lupa única, tá ligado? Em que com design, com integração dos produtos, a gente está conseguindo fazer blocagem dos produtos que a gente tem para justamente mostrar que a gente consegue resolver coisas ainda maiores do que a gente já fazia antes. Então, assim, cara, imagina que é uma empresa de 20 anos que já fez mais de 57 bilhões de disparos em todos os canais, né? De SMS, RCS. Então, assim, WhatsApp, e-mail, disparo de voz, via AI, tipo, a gente faz um monte de coisa. E aí, para mostrar isso pro mercado era muito difícil, porque eram várias empresas separadas. E agora a gente falou, cara, então tem 5 meses que a gente já estava numa empreitada de há algum tempo. Já era uma vontade e agora essa é a primeira vez, inclusive, que a gente está no evento estreando a Shopify como um Marca, ecossistema único. Isso. Assim. Legal. Então, é isso, assim, tipo, no fim das contas, a gente conseguiu juntar um time de especialistas de algumas áreas para fazer uma empresa já consolidada Que legal, cara. virar algo ainda maior, assim, sabe? Uma coisa que eu fico curioso, por exemplo, vocês estão construindo um ecossistema, construíram, né? Isso é muito legal. Mas a grande maioria dos empreendedores não tem o nível de consciência que nós temos na mesa. E nem do Empreende Brasil, né? E isso é muito complexo. É bem interessante, cara. Muito Sim. legal. E, cara, a gente tava vendo isso agora ali no stand, então a gente tava... hoje veio galera de produto, veio galera de growth, veio galera de vendas, e a gente tava fazendo o rodízio de quem ficava ali na mesa e tudo mais, explicando. Eu acho que o mais interessante é a galera ser atendida por pessoas de diversos setores, que tipo... então vira e mexe, alguém chama assim, essa é uma galera de marketing que quer vender uma solução que eles trazem. Eu falei... Mas vocês estão fazendo evento? Não, mas a gente consegue atender você com o evento. É tipo aquela carta do Uno, tá ligado? De revés. O malandro vem, tipo, não. Pô, quero mostrar tua parada. Eles falam assim, então, mas a gente pode atender você com relação ao que você quer me vender, tá ligado? É potencializar, Pelo né? tamanho de soluções que a gente tem hoje em dia, assim. Então isso é muito interessante, sabe? De ponta a ponta, de CRM ao disparo final, pegando por dados, a gente consegue fazer tudo, assim. Que legal, cara. Vocês têm como me ajudar lá. Com certeza. Não, você tava falando, eu pensei assim... Não, você tava falando, eu pensei assim, não, depois a gente vai trocar uma ideia com Vamos você. trocar ideia. A gente Trocar pode contatos. fazer. Afinal, o Empreende Brasil serve justamente para isso, para fazer conexões. Se Sim. você não está em um evento, se você nem sequer se inscreveu no canal do Empreende Brasil, pelo amor de Deus, está perdendo tempo. Olha essa mesa, olha que conversa legal. Daqui vai sair novos negócios, daqui a gente vai ganhar mais dinheiro. Porque aqui eu não olho para ele aqui, ou para o Ítalo, ou para o Marcos, e penso assim, cara, eu tenho que te vender algo. Fala assim, Léo, e aí, cara, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro? Como é que a gente pode ganhar dinheiro junto? E essa é a essência de quem tem a mente lá Quem na serve, frente, né? De quem serve. Afinal, a gente vai ganhar dinheiro junto e fazer impacto nas pessoas ao nosso lado, ajudar as empresas na qual a gente que vão ser os nossos clientes, né? Cara, no fim das contas, collab é isso, né? No fim das contas, tipo, fazer um feat, fazer uma collab acaba sendo sempre mais interessante para todo mundo que tá Verdade. no rolê, né? Uma coisa interessante, por exemplo, vocês estão empreendendo, tem um ecossistema, startup, na verdade, tem uma projeção, tem os seus objetivos. Eu venho de periferia, né? Então, a minha realidade era muito complexa. Então, quando fui apresentado para o universo de startup na universidade, eu pensei, como é que eu faço venture sem ter capital, né? Falei, cara, eu tenho que aprender a programar. Aí eu fui lá, aprendi a codar e eu comecei a me relacionar com um startupeiro.
Só que o startupeiro ele é um cara que ele quer desenvolver um software, ficar rico da noite pro dia. Ele é um cara que quer que você faça tudo por ele. Não é só ele não, hein? A maioria. Ele é um cara que, tipo assim, ele não tá disposto. Ele fala assim, ele chegava em mim e falava, eu tava animado. Eu falo, cara, você tem a ideia, eu vou codar, a gente vai tocar junto. Aí ele falava pra mim assim, então foi o seguinte, desenvolve, quando der certo a gente entra junto. Peraí. E eu, durante 5 anos... Cadê o skin the game aí, né? Cadê? O skin the game é só do meu lado, pô. Então, durante 5 anos, cara, eu fiquei correndo atrás e eu era só um maluco. Falando de startup. Eu levei 5 anos para entender e pensar numa tese. Será que se eu atender o empresário e eu conseguir construir um caminho para elevar a consciência do empresário, eu consigo filtrar alguns empresários e construir um ecossistema com um negócio que já existe? Esse cara tem dinheiro para me pagar. Eu preciso de grana para sobreviver. Que é reforço de comportamento, né, Exatamente. cara? Experiência, no fim das contas, é isso. É reforço de comportamento dentro de algo que a pessoa Perfeito. já faz, você coloca facilidades Exatamente. dentro daquilo ali para justamente estruturar. E pode não dar certo. Por exemplo, Exatamente. no caso da Vitalis, tô atendendo você. Mapeei o processo da tua operação, eu desenhei ali, sei lá, 20 soluções possíveis que vai aumentar o teu faturamento e tua margem de lucro. Amigão, se você não quiser projetar isso para o mercado, eu tô aumentando o teu faturamento e tua margem de lucro. Eu tô digitalizando o teu negócio, a tua empresa tá crescendo, irmão. Então, no pior do cenário, a tua empresa já sobe de nível. No melhor do cenário, eu tenho participação em equity em algo que a gente vai criar junto. Então, vamos junto? Então, isso me possibilitou entrar em alguns negócios, atender algumas empresas relevantes, sabe? Aí eu vejo vocês assim... Porque, por exemplo, vocês estão focados no negócio de vocês. O meu foco é abrir o olho do empreendedor. É tipo, eu peguei e falei hoje com um rapaz, ele pegou e falou, me dá um exemplo, não tô entendendo. Você tá falando aí, não tô entendendo. Aí eu virei pra ele e falei, cara, como que os portugueses acharam um índio com ouro dentro? Ali na terra, pro índio não valia nada. O empresário tem ouro na sua operação e não sabe. Os problemas são ouro, sabe? Então, resolver problemas, na verdade, é extrair ouro, né? Isso é exatamente. Resolver. Então, é muito legal. Pô. Sensacional. Legal que ele é o dev e vocês são os marqueteiros, né? É isso aí. O Léo dando ideias aqui. Não, eu tava vendo isso daí. Os caras podem me ajudar demais, cara. Aí, ó, show de bola. E agora falando de resolver problemas, já que a gente já tá nesse assunto, pensa aí na cabeça... não tem outro lugar para pensar também, né? Qual que é o problema mais divertido? Eu não conheço ninguém que pensa em outro lugar. A quinta série chegando aí. Qual que é o problema mais divertido e, ao mesmo tempo, mais difícil que vocês já solucionaram? Às vezes, esse problema pode ajudar a resolver alguém que está com essa dificuldade nesse momento. Mas vamos lá, quem que vai ser o primeiro? Tem vários problemas, né, na verdade. Você comentando, né, sobre os empreendedores que acabam chegando em você, né? Eu acho que por conta da história que eu já tive, muitos empreendedores me procuram, né? Hora para pedir um cheque, né? Investimento, já fui investidor anjo. É hora para participar da mentoria também, já participei de algumas rodadas de mentoria, faço parte da Anjos do Brasil lá. Aqui o SC Angels também faz parte. Eu sou meio que vacinado com relação a isso. Quando o cara chega lá, tem uma ideia aqui muito boa, que nós vamos ficar ricos. Eu falei, é mesmo, cara? Então faz o seguinte... Vai lá. O que você fez? Faz. Aí depois eu vejo. Quando você tiver os primeiros resultados, aí você me procura aqui que eu te ajudo a escalar. Aí entra mais na tração e escala ali, né? E recentemente, trazendo um problema, né? Veio um empreendedor, a gente tava conversando lá, até recebi ele no escritório e tal, beleza. Bonitão, chegou lá, né? Todo bem arrumado. Falei, esse cara aqui deve ser, né? Diferenciado. Não quer bala. Esse cara aqui é diferenciado. Aí ele falou, cara, eu tenho esse projeto aqui pra rodar e tal. Eu falei, cara, beleza, ok. Já rodou? Aí ele, não, já tá pronto o produto. Eu falei, tá bom, o produto é seu? Não, o produto é de um terceiro. Terceirizado. Eu falei, tá bom, Muito cara. O bom. que você fez pra validar a tua hipótese aí, né, de ideia e tudo mais? Excel. Não, cara, eu fui o Excel é Pergunta prático, pra né? minha mãe. Se fizer um Excel decente, ainda top. Não, aí ele chegou, Aquele eu top. tenho 3 clientes. Falei, é mesmo, cara? Clientes onde? Uma estética, advocacia lá, mas enfim, uma outra empresa lá.
Falei, tá, e como é que você encontrou esse pessoal? Não, o pessoal é meu parente. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, né, porra? Receita Pô, do cara, fracasso. não faz isso comigo, né, velho? Tô perdendo o meu tempo aqui, o teu tempo. Cara, primeiro, vai lá, bota a landing page. Não, na verdade, bota é a tráfego primeira fase. pago, faz qualquer coisa, cara. Valida essa porra antes de primeiro. desenvolver tecnologia, cara. Pô, tem várias formas de validar um projeto antes de fazer qualquer coisa. Não vai botar dinheiro na... Ninguém bota dinheiro numa casa sem antes, cara. Sim. É loucura. Cara, acho que o interessante disso é exatamente algo que eu vejo de história profissional também, assim. Eu trabalho com experiência do usuário desde 2011. Legal. Então, assim, 2010, 2011. Sou formado em comunicação, mas migrei para digital na época que a galera falou: pô, você já tá ganhando experiência como diretor de arte, de agência e tal. Você realmente quer ir fazer site banner? Eu falei, sim, porque eu tenho como medir. Tá ligado? Aí a galera... Ah, mas e daí, cara? Você fica fazendo site banner o resto da vida. Eu falava assim, cara, 2011, efetivamente, era tudo de madeira, né? Você tinha umas paradas assim, que era tipo, cara, você tinha, sei lá, banner no site do Terra, no site do UOL, você não tinha Google Ads como é hoje em dia, você não tinha traqueamento como é hoje em dia, você não tinha nada disso. Você tinha algumas coisas relativas a, sei lá, Hotjar, que era muito incipiente, né, com relação a mapa de calor quando você navegava. Você não tem O que tinha próximo de dados era o finado Buscapé, né? Que Exatamente. Foi depois, verdade. que foi vendido pra plataforma Lomadi, lá na africana, não sei se... Sim. Eu não manjo Você nada do que tinha vocês estão falando de marketing aí. Eu É, tenho uma então, equipe não, lá, mas- eu manjo um pouquinho mas só. dentro de design de experiência, Mais porque- perto dos meninos, eu não manjo nada. Então, mas é que o lance com relação a design de experiência é que entra exatamente nisso, né? Você vai ter ali uns números, e aí, tipo, números, sei lá, de dados Tá. da galera que trabalha com experiência há muito tempo, IDEO, Harvard, Sim. e, tipo, você tem algo relativo a isso, que assim, você vai gastar a cada $1 que você gasta em pesquisa prévia com relação à experiência, isso pode voltar até $100. Legal, cara. Então, assim, quando você tem experiência do usuário, quando você tem UX, né? Quando você tem isso, design aplicado de uma forma com uma inteligência, o retorno que você tem disso é extremamente valioso. Então, toda essa parte de service design, ou de organização de marca, organização de estruturação de comunicação, ela retorna para você de uma forma muito mais natural e muito mais consolidada. Sim. Não é um tiro no escuro. Então, assim, tipo, cara, entendo, assim, foi mal a galera da meta do Google, mas assim, tipo, eles querem ficar sempre puxando dinheiro de uma parada em que você sempre tem que pagar mais, e aquilo ali é um vício, né? Sim. Tipo, toda vez que você usa, você tem que pagar mais Eu, na pra reali- crescer mais, eu, na- né? eu, eu não sou o X, né? Hoje Aham. eu tenho o X na minha equipe. E eu desenvolvia com a minha visão. Eu falava, pô, sou desenvolvedor, desenvolvi com a minha... Então, o projeto fazia sentido pra mim. Mas não fazia sentido pro usuário. Eu tive que aprender no erro. Exatamente. Eu aprendi no erro. Então, quando eu entendi, eu falei, cara, eu preciso de um UX. Eu contratei o UX lá e, basicamente, ele... Não só né? Eu tenho uma equipe, uma squad, e ele influencia demais. O setor influencia demais. Eu não... Tipo assim, você olha a plataforma, eu, basicamente, não faria daquele jeito. Mas não é pra mim, né? A plataforma ela é feita para o usuário e o usuário dá o feedback. Então, às vezes, até o UX, ele comete o UX tem um parâmetro ali, uma visão específica, mas com o feedback do usuário, você tem que mudar de direção. O UX tem que evoluir ali, desenvolver algo um pouco Porque melhor. quando a gente fala sobre o UX, né, a gente tem que dar um passo atrás ainda, porque assim, por exemplo, tem um dado relevante que é 60% da retenção do teu usuário, lead, cliente, etc., tem a ver com a comunicação que você tem com ele. E aí a gente parte do princípio que UX é uma linha forte de comunicação, porque você molda toda a forma de como se comunicar com o teu cliente, com o teu lead, etc. Então, logo se UX é uma forma de comunicação e você se preocupa com isso, consequentemente você vai se comunicar melhor, né? A gente fala lá dentro da nossa plataforma, a gente consegue comunicar com o cliente por vários canais, né? SMS, RCS, e-mail, WhatsApp, enfim, disparo de voz, tudo que você imaginar. E aí os clientes perguntam assim, pô, mas qual que é a garantia de sucesso que eu vou ter com relação a algum tipo de campanha que eu for fazer com vocês aqui? Eu falo, cara, garantia nenhuma, porque o que vai importar, na verdade, é como que você vai se comunicar com o teu cliente por meio de uma copy, né, especificamente, e como que vai ser o resultado quando ele for impactado por um link
e entrar nesse link. Sim. Qual que vai ser a página de venda? Sim. Qual que vai ser a experiência que ele vai ter o pós-trabalho de campanha? Então não adianta nada a gente trabalhar, né? E dentro tem uma SoFi Ads, que até convido o pessoal a conhecer. Não adianta nada você chegar, subir uma campanha no Google Ads, Meta Ads, na SoFi Ads, o Ads que for, se você não se preocupar na experiência pós-impacto, né? Que aquela ferramenta te proporciona. Que o conceito principal da ferramenta ela é impactar. Sim. E ela vai entregar aquele impacto, que é um clique, é uma impressão, enfim. Aí depende do indicador, né? Mas o que vai pagar a conta no final é o pós. Do tipo, qual que é a experiência que o teu lead, teu cliente está tendo pós aquilo dali, entendeu? Nós desenvolvemos lá uma startup, tem uma startup dentro do nosso grupo, que faz registro de marca. Já todo o processo. Consulta de viabilidade de marca, faz o cadastro no INPE por dentro da nossa plataforma, muito mais amigável que o próprio INPE, embora ele poderia usar o INPE, né? Emite a GRU, aponta se a marca é nominativa, figurativa, mista, conclui o processo de registro. A gente cobra lá R$ 99,90 para registrar uma marca por classe e R$ 19,90 por recorrência até monitoramento, até a concessão da marca. Então, o usuário ele pode optar a pagar ou não. E embora seja uma tecnologia incrível, cara, qualquer empresa para registrar uma marca hoje é caríssimo. E você tem... por exemplo, uma empresa para registrar os 22 milhões de CNPJ no Brasil hoje teria que dispor de um exército de gente. Nenhuma empresa tem. A Vitalmark é a única empresa, a Vitalmark, né? É a única empresa do Brasil que tem esse potencial. Até porque para eu registrar 22 milhões, eu teria que mudar tudo lá, a estrutura do servidor, as flags teria que mudar, teria que transformar várias questões. Seria um problema legal, na real, se aparecesse 22 milhões de usuários. Para resolver, né? Os 22 milhões de usuários bater lá, travar o servidor, não tem problema. Depois a gente resolve. Dá um jeito nisso aí, né? Dá um jeito. Mas como é que vocês acreditam, por exemplo, vocês são especialistas em marketing. E a gente lançou a plataforma faz pouco tempo, né? Ela cumpre um objetivo dentro do nosso ecossistema. Todo empreendedor que registra uma marca, aí quem sabe surge negócio, né? Porque eu estou precisando de ajuda nessa plataforma. Todo empreendedor que registra uma marca, ele é um especialista que nós podemos fazer venture com ele. Com certeza. Então retroalimenta o ecossistema, cumpre um objetivo significativo. Vocês fazem uma análise sobre a marca dele, sobre o negócio faz dele, a consulta como que ele tem de mercado. O primeiro botão ali, na hora que ele acessa, ele faz a consulta de viabilidade de marca. E no final ele conclui o processo. Leva 15 minutos para concluir. Se tratando de marketing, se vocês tivessem uma plataforma que hoje, por exemplo, nós conseguimos fazer 8 mil registros por dia. Ela tem capacidade para isso, a tecnologia. Como é que vocês posicionariam ela diante do mercado? Só para eu ver se vocês... Cara, já que vocês têm... Você fez exit 8 vezes. Eu ainda tenho que me desenvolver. 8? Essa aqui vai ser a terceira agora. Vamos lá. Cara, é interessante pensar nisso, porque eu acho que uma análise sobre marketing sempre tem que ser uma análise contextual com relação a, tipo, cada KPI que você quer entender, cada dado que você quer efetivamente extrair das frentes do que você quer ver. Assim. Então, se você quer ver... Eu não entendi assim exatamente, mas se você quer ver a possibilidade de estruturar o que você já está recebendo de dados com relação aos seus clientes... para Hoje a gente tem registrado... faz 6 meses que a gente lançou a plataforma. Nós estamos registrando 30 marcas por dia. Tá. Então vamos dizer assim, 30 marcas por dia. Se você consegue colocar... A gente acabou criando... na verdade, dá para fazer um service design só com os próprios clientes. Dá para usar um service design disso, mas o que eu ia colocar é assim... A gente usava tanto... A gente começou a trabalhar com AI há bastante tempo, assim. Então eu trabalho com Midjourney desde 2021. E é assim, a gente começou a usar AI tanto nos processos já, tipo 2024, 2025, que a gente entendeu que nessa virada de marca a gente ia colocar para fora algo que a gente já usava internamente, que é o SoFi Agents.
Então, assim, para esse tipo de coisa, a gente efetivamente tem squads inteiras em que fazem uma estruturação de SDR, fazem uma estruturação ou mesmo de comunicação, ou mesmo de organização jurídica do que você tem com relação às coisas. Mas, por exemplo... Então, assim, a gente tem critérios que a gente pode pegar de registros específicos que você tem, junto com organizações de LGPD. Então, assim, você não vai colocar dentro do servidor que vai estar inseguro, ou que vai estar num lugar que você tem medo de colocar esses dados, porque você não vai meter um dado desse e jogar no servidor que você tem medo. Você vai colocar isso dentro de lugares seguros. Pensando que a gente tem a nossa própria cloud, nossas próprias virtual machines, a gente também tem tudo assinado via LGPD. Então, quando você coloca algo dentro do Agents, que é esse produto que eu estou comentando, você consegue montar em squads inteiras em que você consegue colocar toda uma estruturação de viabilidade desses negócios com relação a como que você tem uma extração daquilo. Então, sei lá, vamos dizer que você coloque que você quer receber um relatório todo dia, 9 da manhã, sobre o dia anterior de todas as marcas que se registraram e quais são as possibilidades desses mercados. Ele vai fazer uma análise. Ele foi mais no sentido de como você posiciona o teu business, né? Dele. É porque, por exemplo, eu falei uma pergunta de marketing, mas ele tá falando ele tá respondendo sobre infraestrutura. Exatamente. E tudo certo. Eu tô crescendo no mesmo Então, tudo certo. Mas isso que eu ia falar, assim, tipo, ele ao meu ver, tá? Posso estar errado, a galera de marketing mais agressiva vai falar assim, não, você deveria fazer assim, assado. Quando eu penso em marketing, eu penso assim, cara, o que eu posso extrair de dados de quem já tá dentro da minha base? Isso. Aí é legal. E aí, como que eu posso organizar exemplo, esses dados dessa galera que já tá vindo, entender quem são eles e como que eu posso me comunicar com pessoas iguais a ele. Então, pegar por KNAI dessa galera isso é muito legal. E começar a jogar pra frente. Beleza, você deu uma sacada. Não necessariamente, por exemplo... Já vai ganhar mais dinheiro. A gente foi lá, a gente mapeou, fez uma plataforma, hoje registra a marca de CPF, CNPJ, faz ali. 35% das pessoas, 42% das pessoas que estão registrando a marca, a gente não tem CNPJ aberto. Beleza? Então, a gente fez focado em atender 19 milhões quando eu comecei a estudar. Mas o TAM do mercado é muito maior. Sim. A gente está desenhando agora uma vertical de contabilidade. Porque eu posso jogar esse cara para abrir CNPJ. Se esse cara está registrando a marca. Sim. Isso é um campo de visão muito interessante. Porque eu vou explorar a base em cima do problema que a base tem. E eu construo riqueza ali e o ecossistema se retroalimenta, que é o que vocês construíram. Isso é muito interessante. Só que aí eu faço uma provocação para vocês. A provocação é a seguinte. A riqueza, vocês estão focados em construir novos braços e estruturar algo melhor do que vocês têm. Então, por exemplo, cara, estamos atendendo aqui, existem essas verticais, o nosso ecossistema funciona dessa forma. Top. O que a gente pode melhorar? Top. Coloca as melhores pessoas, melhores processos, tecnologia e etc. Mas a riqueza, na minha opinião, a riqueza não necessariamente está só no teu negócio. E não necessariamente está só no ativo de investimento. Aí a gente voltou lá, investimento smart money. Se a gente trouxer o nível de consciência certo para o mercado brasileiro e proporcionar para o mercado brasileiro a possibilidade de criar um ecossistema como o de vocês e como que eu estou criando, nós temos condição de entrar com participação em equity em diversos negócios sem botar um único real. Com inteligência? Com inteligência. Aí, quando você fala de IA, eu fico... Porque, cara, eu sou desenvolvedor. E IA não é abrir o cloud. Não estou falando de vocês são profissionais. Mas abrir o cloud lá, joga o cloud e acha que aquilo é desenvolvimento. A gente faz ataque pen tester numa plataforma até para desenvolver. Eu pego o meu estagiário lá. A gente tem um programa para formar ele em segurança. Então, ele vai fazer ataque pen tester. Cara, todas as plataformas no code, low code que a gente fez ataque pen tester, a gente acessa algum aspecto de vulnerabilidade. Então, o que eu percebo? Não, mas isso daí não concordo muito contigo, não, tá? Não, tem... Você sabe por quê? Eu vou te falar. O último LLM do Cloud lá, por exemplo, que fala que é de segurança, cibersegurança. Ele atacou, o próprio LLM atacou vários softwares de IBM, de Mas Oracle, aí o que acontece? Então, tudo certo. E achou vulnerabilidade igual. Não, legal. Então... Você tá falando que também o software desenvolvido pelo desenvolvedor também tem esse aspecto. Não, eu concordo. Todos têm. Se não existisse esse problema, não existia empresa de cibersegurança. Não, perfeito. Mas o que eu vou falar para você é o seguinte. Os projetos... Aí eu vou melhorar a resposta.
os projetos desenvolvidos por profissionais que não entendem de estrutura de segurança Perfeito. são projetos extremamente vulneráveis. Então, o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas que estão desenvolvendo hoje, elas estão depositando na inteligência artificial uma pílula mágica. Elas estão Que querendo é o canto pegar... da sereia, né? É o Que canto aí da é tipo, sereia. cara, não vai resolver o que você já não tem conhecimento mínimo sobre o que tem que ser Então, resolvido. exatamente. O aspecto do conhecimento prévio é necessário para eu- qualquer coisa, né? Eu, como empreendedor, cara, e amante de fazer vários MVPs, né? O Marcos tá no Ixi, time, então você sabe é o cara como é que é. fica lá desenvolvendo, Cara, brincando. velho, pega lá o cloud, faz o negócio, bota pra vender, ganha dinheiro e contrata o nosso amigo pra resolver os problemas depois. Aí, ó. É esse, irmão. No legal. final das contas, o que importa, cara, é o barulhinho do celular fazendo plim, 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 entrando dinheiro. Tô mentindo? Mas eu faço uma pergunta pra você como investidor. Por que Você você investidor- abriu a empresa? Legal, eu vou fazer uma pergunta pra você como Pode investidor. Você tá dizendo pra mim que o que importa é o barulhinho funcionar. Sim. E, cara, montei um MVP aqui, botei pra funcionar, validei, tracionei. Acho legal. Só Tracionar vai ser difícil, mas Legal. beleza. Entendi. Não, mas vamos lá. Levando em consideração que tem poucos empresários que têm o nível de consciência que você tem, Sim. que eu tenho, que ele tem, são poucos, cara. Para entender de ecossistema, para entender de startup de forma profissional, cara, é muito complexo. O cara vai ter que crescer muito. E a economia está sendo fomentada por uma série de startups. E está tendo vários pools de investimento surgindo, investindo de forma amadora. Quando eu Sim, falo investindo sim, em sim, negócios concordo. que não são sustentáveis, não Aham. tem Sim. uma estrutura. O que eu penso? Eu que preciso projetar o meu mercado, olhar para frente e me proteger dos possíveis, das possibilidades. Eu enxergo quase que uma vulnerabilidade grande no sentido do seguinte: será que a startup que foi lá, fomentou, fez o plim, 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 aí foi lá, vazou vulnerabilidade, recebeu um ataque, queimou o nome, a marca da startup, queimou a tecnologia, o empreendedor foi queimado. Aí o outro foi queimado, o outro pool de Cara, investimento. Será que isso daí não vai trazer uma má fama pra gente que é profissional? Não vai Mas, trazer uma má assim, fama pro mercado? Mas Olha. eu acho que a má fama já existe. É. Assim, essa questão de fama com relação a, tipo... Não, é só uma pergunta. Assim, Não, mas eu coloco assim, tipo, essa questão de... Primeiro que assim, eu gosto de chamar de empresa. Eu não gosto muito de chamar de startup. Eu acho que é empresa, cara. Independente do tamanho. É uma empresa. Seja um microempreendedor individual, seja uma empresa gigante, é uma empresa. Sim. Então, eu acho que toda essa questão de colocar como startup tira o real tamanho do que você está fazendo ali. Porque tem esforço, tem suor, tem noite virada. Então, assim, quando você pensa que o que a pessoa está fazendo ali, independente dela estar fazendo o melhor que se tem no mercado ou o pior que se tem no mercado, ela está fazendo uma parada porque ela acredita. Não dá para desmerecer a pessoa que talvez ela é invadida ou acontece alguma coisa nesse sentido e colocar a culpa numa tecnologia que também, sinceramente, assim, se você estrutura o pensamento em cima da tecnologia que estão te vendendo, você também está sendo vítima da possibilidade Não, de mas estar ali. aí eu vou falar uma outra questão. Então, eu rapidinho, acho que eu terminar isso concordo. aqui, ó. Num crescimento mínimo que você tem com relação a isso, e você começa a poder ter um pouquinho de investimento para falar assim, Entendi. pô, eu consegui vender tantas coisas aqui, eu usei a Shopify, por exemplo. Legal. E aí, Isso. baseado na Shopify, eu quero ter meu site próprio. Mas você vai e hackear aí, a Shopify? baseado no que eu tenho ali, eu quero fazer uma rede social que tenha mais seguidores. Não, legal, mas aí baseado você- nisso, pera- você tem um crescimento baseado Não, legal. um crescimento baseado numa eu acho muito- estruturação de Peraí, pensamento Marcos. que não necessariamente Peraí. queima Marcos, aquele cara que também tentou isso e não conseguiu. eu acho legal. Acho top. Mas aí eu faço uma pergunta também, uma outra provocação. O teu campo de visão é de um empresário que já passou por toda a jornada. Então, até o nosso campo de visão é enviesado. Assim, só vê o que você pode ver, né? Exato. Você tem- Agora, a grande maioria do mercado que não passou por essa jornada, não desenvolveu essas habilidades e esse nível de consciência, é um mercado amador, cara. Mas todo mundo foi amador em algum Assim, ó, momento, né? a gente falou de dados em alguns momentos, né? Por exemplo, no teu business, tem um outro dado bem importante que 76% dos empreendedores que estão querendo abrir uma startup, empresa, etc., quando participam de uma mentoria, né, de uma venture,
há 75% de chance a mais de dar certo, Sim. do que eles fazer sozinho. Por quê? Porque dentro lá, provavelmente deve ter várias outras pessoas que fazem um aconselhamento Muito do que mais fazer capaz, muito mais e do que competente não fazer. que eu, na realidade. Hoje O ponto assim, eu ó, fico até com vergonha de sentar no meio dos caras que trabalham pra mim lá, dá vergonha. o ponto que eu gosto sempre de levantar é o seguinte. Existe 2 cenários. E aí você precisa escolher qual cenário que você quer atuar. Dificilmente, e assim, vamos ser sinceros, dificilmente, muito difícil o cara chegar num nível de tração apenas com o MVP feito por Cloud. Não chega. Essa é Ele vai bem ter que a desenvolver de realidade. novo. Ele vai ter que desenvolver Mas de o cara consegue dar o pontapé inicial. Esse que é o ponto, entendeu? Ele consegue O validar. cara chegou, deu o pontapé inicial, cara, procura uma venture, procura o que for necessário para você ir para os próximos passos. Existe o Vale da Morte ali que, cara, mais de 82% das empresas ficam no Vale da Morte. Isso é dado, tá? Sim. Não sobreviver até mais, depois na de verdade. 2 anos, para sobreviver depois de 2 anos Isso. É mais difícil. Então, assim, a minha orientação, cara, como empreendedor, eu já fui conselheiro também de algumas empresas, inclusive de empresas que fizeram os seus MVPs. Na época não era nem inteligência artificial, era o low code, né, que eles utilizavam. Low code. Era o pegar e arrastar e tal. Fizeram e hoje são empresas que valem bilhões, cara, no Brasil, tá? Então, no Brasil. Com vulnerabilidades. Muito top, pô. Com vulnerabilidades, porque eu participei do conselho dessas empresas e sabia também que tinha vulnerabilidades lá porque a gente contratou empresas de cibersegurança. Mas foi resolvido. Não, eu não acho, eu não acho isso um problema. dinheiro, cara. Eu não acho isso um problema. Eu, no meu ponto de vista, cara, para MVP, legal. Só que não ache que você vai montar uma plataforma. Por exemplo, você sabe, para MVP, para validação funciona. Sim. 82% é jogado fora. Fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Então, a gente sabe que a grande maioria não tem esse nível de consciência, que ele vai ter que dar pular. Aí, o que ele faz? Ele desenvolve, cara, tô rico. Tô milionário. rico. Fiquei milionário com o Cloud agora. Nossa, tive uma ideia aqui e o Cloud me tornou rico. Amigão, você vai ter que reestruturar o projeto, montar uma arquitetura decente. Vai ter que jogar fora, às vezes. Vai ter que jogar fora, a depender da situação. Isso é difícil, cara. O empresário querer matar desfazer o teu ego e voltar. Vai ter que desenvolver de novo, gastar tudo de novo. Legal. E na realidade até pode usar a inteligência artificial. E eu acho que a inteligência artificial ela vai aumentar a velocidade. Só que é o seguinte, você que está em casa, que vai montar um MVP, se você literalmente aprender a montar uma arquitetura decente em segurança, você vai usar o cloud e vai montar um MVP que vai validar o que ele falou. Perfeito. E não vai precisar ser refatorado. E não vai precisar jogar também o banco de dados fora. O banco da sua startup não vai... A depender se você conseguir fazer de forma decente. Porque codar hoje, ninguém coda mais. Agora, segurança é outra estrutura. Então, o que eu percebo? Monta a startup. Monta o teu negócio. Valida a tua tese. Vai facilitar você chegar no investidor. E para validar não precisa de muito. Cloud, tá? Não precisa de cloud. Não precisa de cloud. Uma landing page... Um criativo bem feito no Meta Ads já valida. Exatamente. Pessoal, eu odeio ser esse cara, mas infelizmente a gente tem que chegar ao fim. Tu acabou de observar aqui negócios se criando, evoluindo, dinheiro surgindo. Se você não observou, assiste de novo e assiste os outros também para aprender um pouco mais. Sim. Pessoal, é um prazer conversar com cada um de vocês. Eu só quero deixar uma oportunidade para vocês deixarem um arroba aí onde a gente encontra vocês, a empresa de vocês, para a gente poder encerrar. Então, começando aqui por ti, qual que é o arroba? O meu arroba é leonardoluz.co. O arroba da Vitalis é o Vitalis Group. Eu acredito que é Vitalis Group, lá vai colocar Vitalis. Vitalmark, a startup de registro de marca chama Vitalmark. O arroba é vitalmark.oficial. E registra a marca lá. Vai ser um prazer aí registrar a marca R$ 99,90. É isso. Eu acredito que é isso. Show de bola. Boa. E o teu Ítalo? Então vamos lá. Meu arroba é o Ítalo Coelho A. Acho que não tem muito, né? Ítalo Coelho A. E lá na minha própria bio já tem o arroba da Solvify. Legal. É só clicar lá e... No meu também tem Já tem tudo lá e tem todo o ecossistema. Segue lá, gente. Vamos lá. O meu... Cara, vocês podem me achar no Solvify.
vou estar lá falando sobre uma série de coisas. Então, sobre Fire Underline, é nóis. E aí, se você procurar ali, a gente já tem outros destaques e outras coisas falando dos outros produtos que a gente tem também. Cada uma dessas squads que a gente tem, cada um dos produtos que a gente tem. Em off, eu vou falar de uma falha de 8 milhões de reais da nossa empresa. Eu vou falar só pra você. Boa, Legal. boa. Vai ser um prazer. Eu tenho muito a Pessoal, aprender. Valeu! Sensacional, é isso aí, a gente fica por aqui. Para encerrar, só deixar aquela frasezinha bacana: empresas crescem com planejamento, mas o empresário ele cresce com conexão. Ficamos por Valeu. aqui. Valeu.